Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e me ajude a servir. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olha para tua irmã e diz assim para ela: muitas coisas. Fala assim para ela: eu não sou má pessoa, é que eu tenho muitas coisas. Fala assim para ela: eu não sou preguiçosa, eu não sou murmuradora, é que eu tenho tanta coisa. Fala assim para ela: eu não sou reclamona, eu só estou exausta, estou cansada. Fala assim para ela: se eu te contar como é que foi meu dia ontem, fala para ela, você chora. Continua. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você sabe que as versões gregas que mais se aproximam do que a gente chama de textos originais traduzem também da seguinte maneira: pouca coisa. Pouca coisa. E nesse aqui Jesus está dizendo: uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É para falar a verdade, tá? Fala assim para tua irmã: eu queria ser Maria, mas a verdade é que eu tô uma Marta. Verdade ou mentira, gente? Verdade ou mentira, gente? Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Vocês aí no cantinho, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. 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 Talvez eu até frustre alguém aqui nessa noite, alguém que talvez tenha gerado uma expectativa muito elevada. E às vezes, se a gente não vigiar, essa expectativa ela até corrompe um pouco da fidelidade do pregador à mensagem que Deus confiou. Porque você fica querendo corresponder, sabe? Essa revelação grandiosa, o suprimento dessa expectativa. E eu estava ali sendo confrontada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu, na tentativa humana de corresponder a essa expectativa, o que é impossível, irmão, porque o único que é capaz de corresponder de fato e de verdade uma expectativa do coração humano é Deus, porque só Ele sabe do que a gente precisa. Mas a nossa vaidade humana muitas vezes nos leva ao erro. E eu ali confrontada pelo Espírito Santo, querendo pregar uma outra mensagem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo de número 19, e eu poderia trazer uma mensagem tão mais profunda, sabe? Sabe aquelas mensagens que a gente... meu Deus, meu Deus. Aquela mensagem performática, carregada de conhecimento, de estudo, de um compêndio criterioso de informações. Uau, olha como conhece, como estudou, como sabe, como prega. E o Espírito Santo falando comigo tão claramente, dizendo assim: eu não quero a tua performance, eu quero a tua utilidade no meu reino. E eu disse: uau, que forte. Isso sim é forte.
Me lembrei, por exemplo, enquanto ele me confrontava com essa palavra, da igreja de Éfeso. Uma igreja de muita autoridade na área do conhecimento, uma igreja muito próspera, muito bem sucedida naquilo que fazia. Mas o Senhor, ele disse para ela: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, ela se tornou uma igreja poderosa em performance e pobre na sua intenção, pobre na sua motivação. E para Deus o importante não é de fato o que você faz ou é capaz de realizar, mas a motivação que te leva a fazer o que você faz. A verdade é que muitas vezes dedicamos um tempo demasiado para poder enaltecer a maneira como queremos ser vistos pelas pessoas e não a maneira como Deus quer nos mostrar. Então utilizamos uma entrega absurda da nossa energia. Terminamos às vezes um dia cansado, uma semana cansada, um mês cansado, produzindo tanto esforço, que no final a impressão que nós temos é que não serviu para nada. E pode até ter servido para alguém, mas se não serviu para a glória de Deus, não realizou, não satisfez. Não foi um conteúdo legítimo, não foi algo que tenha poder de te renovar, de te capacitar, de te levar a um outro nível, de te levar a romper. Não inspirou, porque o que não é para a glória de Deus é apenas por pura vaidade. E a vaidade tem uma característica, qual? Ela gera esforço sem gerar sucesso. Você sabe que Salomão, ele tem um versículo dito na condição de proverbista, e ele vai dizer o seguinte: que o forçado nariz gera ferida, gera um sangue. E ele vai usar outros dois tipos. Ele vai dizer, por exemplo, que o mexer do leite à manteiga. Esqueci agora qual é o terceiro, mas fala sobre a mesma colocação. O espremer alguma coisa. Não estou me lembrando agora o que é. O apontamento do versículo significa empregar esforço. Completa aí para mim, por favor. Empregar? Então o que o versículo está querendo te levar a compreender, através da vida de Salomão, um homem cheio de sabedoria, é o seguinte: o que o seu esforço tem produzido? Sangue, manteiga, você está me entendendo? Ele produz algo que valeu a pena o esforço empregado, ou no final do dia ele só produz reclamação, cansaço, estresse, fadiga. E por que você está falando isso, Camila? Porque Marta é uma mulher maravilhosa. A atribulação e esse nível de ansiedade, pessoas não interessadas não passam por esse tipo de tentação. Mulheres relapsas, negligentes, preguiçosas, não passam por esse tipo de aflição. A preguiçosa, minha filha, botou o pé para o alto e ela quer que o mundo se acabe em barranco, que é para ela morrer encostada. Ela não se estressa se as crianças estão com piolho, se a louça está na pia, se a comida está dentro de panela na geladeira. Ela não está nem aí se o uniforme não está lavado, se a rede social dela é bagunçada, se ela vem de chinelo, tênis ou sapatilha imunda para a igreja, se o cabelo foi penteado ou não foi. Ela não liga para nada, logo ela não é passiva, ela não está vulnerável a esse tipo de tentação. Que tentação? Tribulação, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, agonia, perturbação de alma, inquietação, fadiga. Não está. Ela não está, porque ela não está nem aí para nada. Ela come o pão da preguiça. Se só tiver miojo, para não ter que ir no mercado, ela pica salsicha e come miojo com salsicha de segunda a sexta, e depois ainda quer reclamar porque que o marido vai comer na casa da sogra. Dá glória, que é para ninguém perceber que é contigo. Aleluia. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade não gera esse tipo de queda, não gera esse tipo de tentação. Agora vamos para o outro lado, que é um outro extremo. Mulheres muito boas no que fazem, mulheres capazes de fazer o que fazem, mulheres bem-sucedidas naquilo que fazem, também estão vulneráveis a um tipo de tentação muito elevada. Qual? Começar fazendo com a motivação correta e terminar fazendo com a motivação errada.
Existem padrões de santidade ou padrões de santificação cuja única motivação não é se aproximar de Deus, é arrotar a santidade, é se tornar orgulhosa daquilo que se faz. Pessoas que são tão boas naquilo que fazem, que se tornam egocentristas naquilo que estão fazendo, centralizadoras naquilo que estão fazendo, não deixam mais ninguém fazer aquilo que elas fazem, porque ninguém faz como ela faz. Vai gerando sentimento de independência, de autossuficiência, de isolamento, de ser tão boa no que faz. Agora veja, eu não vim falar o que é melhor ou o que é pior, porque não há comparação de melhor ou pior, quando independente do como, o final é fracasso do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer? A que come o pão da preguiça vai terminar fracassada, e a outra que faz com a motivação errada, tão fracassada quanto a primeira, porém com mais trabalho. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Porque tudo nessa vida requer um posicionamento de escolha. Você precisa fazer uma escolha. A maioria de nós começa muito bem e termina com um status muito bom, desenvolvendo uma boa performance, mas completamente distante da motivação que agradava a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque no caso de Marta, Marta não é a primeira categoria de mulher que eu coloquei, ela é a segunda. Ela é uma mulher empenhada, ela é uma mulher que faz bem aquilo que ela faz e ela tem segurança naquilo que faz. Você vai perceber que Jesus era amigo de Lázaro, mas o convite para ser recebido naquela casa foi feito por Marta, porque a autoridade está na mão do cabeça, mas o governo da casa está na mão da mulher. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender, é mais ou menos assim, ó. O homem, ele pode até chamar em casa quem ele quiser, mas se ele é sábio, ele pergunta para a mulher se pode levar. Por quê? Porque a casa é dele, mas ninguém cozinha feijão igual ela. A casa é dele, mas para ter uma mesa bem posta, é bom que tenha a concordância dela. Quando o homem chama em casa alguém que a mulher não queria que ele chamasse, ou num horário que não deveria, pode ter certeza, é muito possível que essa pessoa que foi convidada pelo outro tenha uma das piores recepções da sua vida. Principalmente se ela não estiver em casa. Você só vai ver a foto dos sacos de pão aberto, da mesma faca que entrou no requeijão é a mesma da manteiga, e no final você nem estava lá, mas vai ficar constrangida. Meu Deus, como é que você recebe fulano assim? Marta recebe Jesus em casa com toda a propriedade. Na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, falamos a diferença sobre deixar entrar e receber. Marta é da segunda categoria, daquela que recebe, que quer mesa. Marta, quando recebe, ela lava pé. Marta, quando recebe, ela quer saber que tem comida para todo mundo. E não é fácil estar no lugar de Marta, não. Por que não, Camila? Porque Jesus não andava sozinho. Quando ele não estava com ninguém, ele já tinha 12 a tiracolo. Imagina 12 homens no horário do café da manhã ou do almoço chegando assim na sua casa. Imagine que você convidou um e de repente chega 12. Agora imagine que com os 12 chega também aqueles que são atraídos pela pessoa de Jesus. E Jesus não manda ninguém embora, é Ele mesmo que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele não manda embora, não. Agora eu não sei a quantidade de homens famintos que estão entrando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então Marta começa a ficar ansiosa e fadigada, cansada. Eu acredito que ela está tendo que se envolver numa logística maior do que ela imaginava. Talvez ela pensou que o ensino seria uma coisa mais intimista para a aldeia. Só que de acordo com o relato de Lucas, o texto diz que por onde Jesus passava fluía uma multidão de pessoas. Então é gente para tudo que é lado, é gente na janela, é gente na porta, é gente no tapete, é gente perto da cozinha, é gente no vaso da latrina, é gente para tudo que é lado, e ela sozinha cuidando de tudo. Só que Maria, quando vê Jesus, o texto diz: e quedava-se. O texto mais próximo no grego significa isso, quedava-se. O que é isso? Ela não mediu nada, ela foi direto aos pés de Jesus. Ela não quis saber de nada. Ela aproveitou uma oportunidade única que ela sabe que jamais havia tido antes e não sabia se ia ter de novo depois. Poder ouvir um ensinamento de um mestre na primeira pessoa, aos pés de Jesus, rapidamente, depressa. Abra comigo a boca e diga: depressa.
Diga assim, rápido. Fala, diga rápido. Rápido, rapidamente ela vai aos pés de Jesus e se assenta como uma pedra. E ninguém tira ela dali. E Marta, tadinha, igual uma formiguinha para lá e para cá. Mulheres úteis são mais passivas de serem estressadas, mais vulneráveis de ficarem destemperadas. Pergunte para a maravilhosa que levantou hoje com a casa arrumada, café já posto, cabelo escovado, drenagem em dia, escolheu a paleta, veio para o culto de carro, com o motorista dirigindo. Rapaz, ela está preparada para adorar a Deus nesse culto. Eu não estou dizendo que ela não tem problema, eu só estou dizendo que ela teve mais condições de preparo para ficar aqui de boa. Agora pega a irmã da escala da limpeza que chegou aqui antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo, já teve que falar com 4 sem noção, 6 sem cabeça, 2 destemperadas. Pega a irmã da cantina que está trabalhando com a barriga perto do tacho para poder fritar uma coxinha, para poder desenvolver uma pipoca para ajudar no reino. Fala com o porteiro ou com aquela que está dando uma ajuda, um apoio no estacionamento para poder trazer as pessoas para cá. Dá uma olhada e vai ver como é que está o cabelo dela, vai ver como é que está a vida dela. Pergunta como é que foi o dia dela. Não pergunta não. E você vai compreender o porquê que às vezes você dá uma paz do Senhor e ela diz, amém, entra. Ela não é ruim, ela só está cansada, porque a gente ruim não trabalha. Gente ruim não se voluntaria, gente ruim não convida, gente ruim não serve. Eu vim pregar para as emocionadas. Eu não vim dar respaldo a Marta, porque Deus não deu. Jesus deu respaldo para Maria. Mas eu preciso lembrar que para Maria ter a oportunidade de ouvir uma palavra que ela nunca ouviu e receber o que ela nunca recebeu, ela precisou de uma Marta para convidar Jesus. E quem é Marta? Marta é uma emocionada, não parece, porque ela está ocupada com o trabalho, mas Marta é uma emocionada. Eu ousaria dizer que muito provavelmente Marta é uma sanguínea, colérica. Por quê, Camila? Porque é aquela pessoa que toma decisões a princípio por emoção e só depois vai pensar na logística. Agora, o reino de Deus não é constituído por cálculos, mas por fé. E fé tem a ver com decidir primeiro e saber como é que vai fazer depois. E Marta é dessas. Olha para quem está do teu lado e diz, não fala de Marta não. Não fala de Marta não. Quem fala de Marta é Jesus. Ninguém pode falar de Marta não, porque se ele entrou na casa foi porque ela chamou. É sanguínea? Possivelmente. Colérica? Talvez. Estressada? Também. Mas no final o que ela quer? Servir todo mundo e deixar Jesus ser rei. Servir todo mundo e deixar Jesus ensinar o povo. Agora, assim como a maioria de nós que estamos aqui, não é a intenção que nos leva ao erro, é o método que a gente utiliza para fazer o que queria. A intenção dela é boa, é a melhor de todas. Sem ela, muito possivelmente ninguém estaria desfrutando daquele ambiente inédito, novo, maravilhoso. Imagine o que é receber Jesus em pessoa em casa, gente. Meu Deus. Imagine. Agora, o que é isso? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dizer assim: emoção. Quer ver? 1, 2, 3, diga. Você vai olhar para tua irmã e vai dizer assim para ela: eu não sou ruim, eu só sou emocionada. Eu sou emocionada. Como assim emocionada? Vou te dar um exemplo. Você chama uma irmã que mora longe da tua casa e diz assim: vamos no Shine. Aí ela diz assim: menina, não vai dar para eu ir não, eu tô sem carro. Aí na emoção você esquece como é a pauleira da tua rotina e você diz: eu passo aí. No dia você lembra a contramão que é pegar ela para vir para Alphaville. Resultado: tu ia fazer escova, não fez. Ia fazer unha, não fez, porque teve que sair correndo para poder pegar ela para cumprir a palavra. Chegou um tanto estressada, suada, já tem uma rodela de pizza de suor debaixo do teu braço, mas no final dá tudo certo. Aí alguém pensa: você é muito estressada. Não é que eu sou estressada, eu sou emocionada. Nós somos 4 amigas extremamente próximas.
Eu, Gabriela Lopes, Raquel Lima e Midian. Midian fleumática. Midian faz praticamente o papel do Espírito Santo em nosso meio, mediando tensões, apaziguando, concordando. Quantas vezes ela calou a fúria de uma ira com uma comida, do nada. Quando a briga começa, ela chega, olha o que eu fiz. E aí o bolo aquieta a tempestade. Que bolo gostoso. Gabriela Lopes, sanguínea, hemorrágica. Fez outra, é ferro afiando ferro. Raquel também é sanguínea, mas entre nós a gente brinca, é a mais emocionada de todas. Vou dar um exemplo. Quando nós começamos a nos juntar para organizar as coisas da conferência, tiramos então algumas horas do dia, porque todo mundo tinha compromisso. E uma das maiores dificuldades na unidade desse propósito é viver uma coisa que não diz respeito ao ministério que o Senhor confiou a cada uma, mas a um propósito que Deus entregou a todas. Então conciliar os horários de agenda é uma loucura. Então, para a sessão de foto da abertura da conferência que precisávamos abrir para divulgação, marcamos então mais ou menos 6 horas. E talvez você pense, Camila, é muito. Não é tanto quando você tem que organizar todo o conteúdo de mídia em um único dia para todo um evento. E aí eu falei, olha, nós só vamos ter tantas horas. Raquel entende de moda. Raquel, quais são as cores? Paleta tal, 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 tal. Então tá bom, só vai ser essas roupas, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco chega a Raquel dizendo, gente, eu montei um cenário de piquenique, outro na cozinha, outro. Eu falei, Raquel, não vai dar. Não vai dar. Claro que vai dar, eu trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe isso, trouxe aquilo. No final a gente deu glória a Deus que conseguiu fazer as fotos mais básicas que precisaríamos fazer para a divulgação da conferência, bem como do livro e etc, e etc. E Raquel arrasada porque trouxe toalha de piquenique, trouxe não sei. A Raquel ia fazer foto até para o Natal. Tô te falando, já ia deixar tudo pronto. Raquel, te amo. E aí a gente começa a dizer, Raquel, tu é emocionada. Agora você vê, a gente tem pouco tempo de sono. Então quando a gente calha de estar junto no mesmo evento, sobretudo hospedadas no mesmo hotel, a gente já começa a tramar na emoção o que a gente vai fazer. Na emoção a gente começa no grupo de WhatsApp. Vamos na beira da praia, vamos tomar café em tal lugar, vamos acordar mais cedo, vamos dormir mais tarde, vamos ficar no quarto da fulana, Irmão, quando a gente chega, aí a gente termina dizendo por emoção. Emoção era o que a gente queria fazer, mas o planejamento não dava. Volta para Marta e você vai entender de novo quando eu digo que isso é emoção. Agora veja, usando o exemplo das minhas amigas que eu usei aqui, só para facilitar a compreensão do que eu quero dizer, a Raquel é a mais emocionada, mas é a que mais coloca na gente impulso para conseguir realizar as coisas que a gente quer realizar, mesmo quando a logística não cabe. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força. Então se você não tiver alguém que te inspira, alguém que viaja na maionese, vai faltar o esforço necessário para fazer a obra necessária. Agora, junto com esse esforço, vão vir uma série de distrações, muitas coisas para atrapalhar você de acertar o alvo. A intenção de Marta foi a melhor de todas. Sem ela o caminho não teria sido tão bem preparado para que Jesus entrasse naquela casa e pudesse ensinar tantas pessoas, curar tantas pessoas, abençoar tantas pessoas, anunciar o reino de Deus para tantas pessoas. Só que quando ele chegou, a logística que envolvia aquilo mexeu com a cabeça de Marta. E Marta agora vai cometer um equívoco, um erro. Eu disse um erro que a maioria daqueles que querem servir a Deus e o seu reino bem, também tendem a cometer. E eu quero falar uma coisa antes de falar que erro é esse. Primeiro, um erro não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente. Então não cometa erros baseado em boas intenções, porque um erro, guarde isso, se você não gravar nada mais do que eu vou falar daqui para frente, essa palavra é o suficiente para salvar a tua vida. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido honestamente. A consequência dele vai vir. E qual foi o erro de Marta? Começou a se preocupar mais com a performance da sua recepção do que com o entendimento de que Jesus ali era detentor de sua atenção e de sua prioridade máxima.
Maria não. Maria entendeu isso na hora. Foi direto aos pés. Agora, olha isso, olha isso. Marta vai se valer do direito de ter tido a honra do convite e a aceitação do convite. Logo, naquele dia, ela é a pessoa que está mais próxima de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E nessa proximidade de Jesus, ao ver o comportamento de Maria, ela não vai suportar dar conta daquela demanda sozinha. Estressada, ansiosa, distraída, cansada, ela vai se aproximar de Jesus. E aproximando-se de Jesus, vai inquiri-lo: Senhor, tu não te importa, em outras versões, tu não se incomoda que a minha irmã me deixe servir só? A pergunta que ela faz é retórica. O que é isso? Ela não está fazendo uma pergunta porque ela quer uma resposta. Ela está fazendo uma pergunta porque ela quer levar Jesus a fazer o que ela quer. Isso é grave. Eu disse que isso é? Eu disse que isso é? Nunca use sua proximidade com Jesus para obrigá-lo a fazer o que você quer. Não chame ele de Senhor por protocolo, se você não está disposta a ser uma serva obediente. Eu vou falar de novo: não chame ele de Senhor por protocolo, se você não está disposta a ser uma serva obediente. Não faça para ele uma pergunta da qual você não está esperando receber uma resposta, mas você está querendo usar de persuasão humana para que ele faça aquilo que você quer. Não se comporte como serva e fale como senhora. Há uma incoerência muito grande nisso. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente que está usando da intimidade, do relacionamento que desenvolveu ao longo dos anos com Deus, com Cristo, para achar que pode obrigá-lo a fazer o que você quer. Você está achando que teu jejum bota Deus na parede? Você está achando que a tua campanha vai obrigar Deus a te dizer sim quando Ele quer dizer não? Você está achando que a tua vida de monte, de jejum e de consagração vai botar Deus num canto da tua casa para fazer o que você está mandando que Ele faça? Para de bater pezinho, levantar a mão para poder dizer: Deus, eu sou tua serva. Olha aí como aquele outro me trata. Olha aí como ela está falando comigo. Vai lá e dá de espada nele. Vai lá e dá de espada nela. Vai lá e visita ele, visita ela. Olha aí como eu fui afrontada. Humilha, abate, visita, guerreia, toma frente. E tu ainda está se achando vaso porque sabe fazer oração de guerra, mas na verdade está utilizando a intimidade com ele para dar uma de senhora. Há uma coisa interessante em chamar Jesus para dentro de casa. O que, Camila? Na tua boca ele é convidado, mas dentro da tua casa ele é Senhor, e ninguém toma o lugar que é dele. A tua pressão não vai funcionar com ele. Pega na mão de alguém aí agora, que eu estou sentindo uma graça, uma autoridade de Deus tão grande para profetizar. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segura na mão de quem está do teu lado aí agora. Segura! Segura forte. Sacode a mão dessa mulher. Sacode a mão dessa mulher e diga assim para ela: você atribula teu marido, atribula teu filho, até o teu chefe, mas a Jesus ninguém atribula. Teu jejum não bota Deus na parede, tua campanha não humilha Deus. Se coloque no seu lugar e deixe ele governar. Deixe ele ser o Senhor da tua casa. Deixe ele ser o Senhor da tua vida. Contenha-se. Como disse o carioca, segura a tua marimba. Não, porque lá em casa só eu sou crente, Camila. Então lá em casa é comigo que Deus fala. Você está usando o teu tempo de conexão, teu tempo de intimidade com Deus, teu tempo de oração, para achar que a tua intimidade te dá autonomia para falar para Jesus o que Ele tem que fazer. Cuidado, está utilizando a tua intimidade do jeito errado, porque eu vou lhe falar uma coisa.
Até o filho ele deu, mas a sua glória ele não divide com ninguém. Ninguém se aproximou tanto em intimidade com Deus depois do homem criado, depois de Adão, do que Moisés. Moisés, sem dúvida, foi uma das pessoas na condição de ser humano mais íntimas, a mais próxima de Deus. Deus, em defesa de Moisés, disse para Arão e Miriam: com vocês eu falo em sonho, visão, mas com Moisés eu falo boca a boca, como quem fala seu íntimo amigo. Agora, nem a intimidade que ele deu a Moisés autonomia para, no uso da intimidade, fazer o que ele queria. Você lembra o episódio das águas de Meribá? Lembra o episódio em que o povo queria beber água e Moisés foi clamar ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: há aqui uma rocha, pega o cajado, vai até ela. Ele não disse bate, não falou nada. Ele só disse: vai lá e fala a rocha. Fala a rocha. Moisés estava acostumado a usar o cajado para tudo. Só que nesse dia Deus disse para ele: fala a rocha. Quando chegou na hora, o texto diz que Moisés já era o homem mais manso da terra naqueles dias, porque para um povo rebelde e de dura cerviz, Deus pega um assassino e torna ele um homem manso. O texto diz que Moisés era o homem mais manso dos seus dias, porque Israel era sem dúvida um dos povos mais rebeldes e de dura cerviz do seu tempo para servir ao Senhor. Aquela geração começa a perturbar, a azucrinar o juízo de Moisés. Não tinha cova no Egito para que fosse necessário nos trazer até esse deserto, para que nossos cadáveres ficassem estendidos aqui sobre esse lugar. Lá nós tínhamos tanta coisa e aqui nem água tem. Ele já tinha de Deus uma direção, qual? Vai até aquela rocha e fala a rocha, e ela vai dar água de beber. Só que quando chegou lá, do caminho aonde ele recebeu a direção de Deus até a rocha, a quem receberia a ordem da sua fala para gerar água, eu não sei que nível de azucrinação fizeram na mente de Moisés, que ele já chegou na beira da rocha estressado, e ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, e por 2 vezes acertou com o cajado na rocha, e isso deixou Deus irado. Deus vai se manifestar a Moisés e vai dizer para ele: Moisés, eu te disse fala e você feriu, por causa disto você verá